Olá, turma, tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, aqui nesse curso maravilhoso que é o nosso Gramática para Passar. É isso mesmo. E na aula de hoje, nós começamos a falar sobre o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, professor? E para que serve esse cara? Pronome demonstrativo é o cara que demonstra. É para isso que serve o pronome demonstrativo. E hoje vamos entender bem como usar o pronome demonstrativo e vamos observar nas questões de prova das mais variadas bancas. Saber como é que o examinador cobra este assunto. E entender como é que o CESP cobra, como é que a Fundação Carlos Chagas vem cobrando, como é que o IADES também cobra. E aí eu tenho que observar com muita calma e ficar atento também em relação à minha redação. Pois é, o emprego do pronome demonstrativo na redação requer muito cuidado. Vamos na tela. Acompanhe comigo. Bom, eu vou mostrar para você aqui no primeiro momento duas funções. A função espacial e a função temporal. Vamos compreender essas duas funções para, na sequência, entender mais funções. Bom, função espacial, turma, é aquilo que é relativo ao espaço, né? Ao lugar. E aqui eu quero que você entenda quando é que eu vou usar o esse, o este e o aquele. Compreenda que o esse nós usaremos para aquilo que estiver próximo do receptor, próximo daquele que fala, ou daquele que recebe a comunicação. Enquanto que o este, esta, isto, enfim, para aquilo que estiver próximo do emissor. Então pronto, olha só, veja bem, quando é que eu uso cada caso? Quando é que eu digo, por exemplo, eu digo assim, ó, essa ou digo esta caneta? Como está próximo daquele que emite a mensagem, eu, Lucas, eu direi esta caneta. Esta caneta. Agora, você daí dirá como? Essa caneta. Então, aqui é uma função espacial. A função espacial é muito tranquila, né? Ó, este, sou eu que falo, este. Agora, você, esse, porque é próximo de quem recebe a comunicação. Continue na tela. Bom, e aí quando é que eu vou usar o aquele, o aquela ou aquilo? Quando é que eu uso cada um deles? Bom, já nessa situação do espaço, usaremos quando estiver distante dos dois. Sim, eu costumo pensar da seguinte forma. O esse, o essa, o isso, é como se fosse o aí. O aí. O este, o esta, o isto é o aqui. E o aquele, aquela, aquilo é o lá. Tá? Então, ó, esse, essa, isso, aí. Este, esta, isto, aqui. Aquele, aquela, aquilo, lá. Então pronto. E esta daqui é a nossa função espacial. Eu acho que nós não teremos dificuldade em relação a este assunto aqui. Função do espaço. Agora, a outra função importante é a função temporal. E aí, claro, o nome já te ajudou, pois é aquilo que é relativo ao tempo. Quando é que eu uso esse, essa, isso? O esse, essa, isso, nós usaremos em um tempo passado. Opa, vou dar aqui a cor, peraí. Usaremos em um tempo passado ou futuro próximo. O que vai definir se é passado ou se é futuro, turma, é o tempo do verbo. O tempo do verbo é que define para nós se ele é passado ou se ele é futuro. Já o este, esta, isto, eu vou usar para o tempo que for presente. Tempo presente. Então, acompanhe comigo, por favor. Quando eu digo lá, este, na ideia do tempo, é o tempo em que você está.
Professor, eu estou no mês de novembro. Então você dirá como? Este mês. Está vendo? Este mês. É o mês em que você está. Ah, professor. Mas, professor, se eu quiser fazer referência ao mês de dezembro ou ao mês de outubro, como é que eu faço? Aí eu uso esse. Agora, o que vai definir se é dezembro ou se é o outubro é o tempo do verbo, é o contexto. O contexto é que diz para mim, ah, professor, olha, esse mês eu irei viajar. Opa, esse mês irei viajar, estou fazendo referência ao mês de dezembro. Entendi. Então perceba que o esse, essa, isso é o tempo que é passado ou futuro, mas precisa ser um passado ou futuro próximo. E o este é o tempo em que você está. Ah, professor. Aí veja na tela. Porque eu ainda tenho aquele, aquela, aquilo. E quando é que eu uso? A ideia de usar o aquele, aquela, aquilo em um tempo que é passado ou futuro. Que seja longe, distante. Sim, e é muito comum na Bíblia. Na Bíblia é muito comum. Naquele tempo dizia. Naquele tempo. De que tempo está falando? Um tempo distante. Tá vendo? É um tempo distante. Então aquele, aquela, aquilo, eu vou usar para um tempo distante. Agora, mesmo esquema. Você passa do futuro, o contexto é que vai me contar. Legal. Eu mostrei para você aqui as duas primeiras funções. Que é uma função relativa ao espaço e a outra que é relativa ao tempo. Compreendemos? Entendemos as duas primeiras funções. Agora, eu preciso estudar com você as funções mais importantes, que são aquelas funções que são cobradas em provas. Aquelas é que caem em prova. Veja na tela. Que é, em primeiro lugar, a função cognoscitiva, ou também conhecida como função referencial. Mas, professor, cognoscitiva? O que significa essa função cognoscitiva? Ah, função cognoscitiva. Cognoscitiva vem de cognore. Cognore. Professor, mudou tudo na minha vida agora, né? Agora eu sei o que é cognoscitiva. Não, tá bom, vou te explicar. Cognore, que significa conhecer. Conhecer. Então, cognoscitivo vem de cognore, que significa conhecer. Ah, professor. E essas funções, elas serão divididas em dois momentos. Quais? Podemos falar que o pronome ele é conhecido como pronome esofórico. Então, temos o chamado pronome esofórico. E temos também o chamado pronome endofórico. Então, olha só, eu vou pegar aqui as palavras e vou observar o significado aqui, ó. Exo significa o quê? Né? Exo significa o quê? Fora. Exo significa fora. E endo? Endo significa dentro, tá? Então, ó, esofórico quer dizer do lado de fora. Fora de quê, né? Exo de quê? Fora do texto, tá? E endofórico é dentro do texto. Quando eu falo em pronome esofórico, nós conhecemos muito aqui o chamado pronome deítico. É um pronome deítico. Como é que vai funcionar esse pronome deítico? Eu vou buscar a referência do lado de fora do texto. Não está escrito no texto, mas você consegue identificar. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, este é o curso que mais aprova em concursos públicos. Este é o curso que mais aprova. De qual curso eu estou falando? Com certeza não é de outro. Estamos falando aqui do Gran Cursos, né? É o Gran Cursos. Este, olha só, eu não disse que seria o Gran Cursos, mas quando eu falei este é o curso que mais aprova, com certeza eu não estou falando de nenhum outro curso, não. Estou falando do Gran Cursos, né? É isso mesmo, olha lá, somos gigantes. Então, olha só, quando eu falei este é o curso em que você está. Ah, professor. Está vendo? Então, não está na linha do texto, mas você é capaz de buscar do lado de fora da forma do texto. Isso daí é chamado de pronome deítico. Muito comum em texto jornalístico. É, professor? É, texto jornalístico. Por exemplo, quando ele diz, olha, esta semana tivemos uma alta nos preços. Esta semana tivemos uma alta nos preços. De qual semana está falando? Aí você tem que olhar quando é que foi publicada.
quando foi publicado o jornal, quando foi publicada a matéria, né? Então é da semana em que foi publicada. Você tá vendo? Então você tem que olhar agora pro lado de fora, para a referência do texto. Entendemos? Olha na tela agora. Ainda, além do pronome esofórico, nós temos o pronome indofórico, que ali ele é conhecido como um pronome anafórico ou catafórico. Anafórico e catafórico. Observe que a palavra ana pode ser lida de trás para frente. Tá vendo? A palavra ana pode ser lida de trás para frente. O que isso significa? Que o anafórico, vamos deixar isso aqui anotado, porque o anafórico é aquele que faz referência ao que já foi mencionado. Tá? Então, ó, retoma. E aqui, ó, vamos falar até que ele retoma uma palavra ou ideia. Retoma uma palavra ou ideia. Já o catafórico, ele tem um papel de quê? Antecipar. Ele antecipa. Mesma coisa, uma palavra ou uma ideia. Vou corrigir o texto de cima ali. Ou uma ideia. Está vendo? Então, ó, é para isso que serve cada um deles. Por isso eu quero deixar já anotado no seu caderno, para ter o conceito perfeito aí, né? Importante isso. Aí, em relação ao pronome catafórico, ó, lembra que, ó, cata, né? Catafórico. Aqui, você vai pensar algo que eu já comentei com você. Lembre-se lá daquele equipamento de gás chamado catapulta. O que faz a catapulta? Lança objeto para frente e para baixo. Ou seja, fará referência ao que ainda vai ser mencionado. Aí olha na tela, por favor. Então, temos aqui essa função que é chamada de função cognoscitiva, ou conhecida como função referencial, tá? E essa daqui é a que cai em prova, é a mais importante, é a que vai cair na sua prova. Um outro contexto que nós temos aqui é ainda a função distributiva. Distributiva, professor? O que acontece? Olha só, Brasil e Chile são parceiros. Este ajuda aquele e vice-versa. Quem que é o este? O este é sempre o elemento mais próximo, tá? Sempre o último, mais próximo. Enquanto que o aquele é sempre fazendo referência ao elemento que está mais distante dentro do texto. Isso é uma função distributiva. Professor, e se eu tivesse ali 3 países? Tivéssemos lá mais um país, Brasil, Chile e, sei lá, Paraguai, pode ser? Pode ser, professor. Brasil, Chile e Paraguai. E aí, como é que eu faria? Poderia colocar este para o Paraguai, o esse para o Chile? Não, turma. Só se tivesse assim, ó, 1, 2 e 3. Tá lá, ó. 1, 2 e 3. Aí eu poderia colocar assim, ó, professor. Este para o mais próximo, né? Aí o esse para o intermediário e o aquele para o mais distante. Meu querido aluno do professor Lucas não faz isso. Não, de jeito nenhum. Quando eu for trabalhar com essa função distributiva, nós trabalhamos apenas com, no máximo, até 2 elementos. Máximo até 2 elementos. Tá, professor, mas imaginemos que eu tenha lá os 3 elementos conforme aí mostrado. O que eu devo fazer nessa situação? Eu sugiro que você aplique agora outros elementos coesivos. Pense em pronomes, outros pronomes. Posso pensar no pronome pessoal, eu posso pensar em numerais. Ah, professor, primeiro, último, né? Enfim, você trabalha com outros elementos, mas não vai mexer com isso. Acompanhe na tela ainda, veja lá. Vamos aqui, porque eu sei que eu não mostrei exemplo aqui da função cognoscitiva, eu sei disso, mas eu vou mostrar primeiro aqui um quadro que eu preparei para você, para mostrar uma situação interessante. Vamos lá, vamos com calma. Turma, primeiro aqui eu tenho os pronomes, ó. Este, esta, isto é um pronome de primeira pessoa. Por que é o pronome de primeira pessoa? Porque este sou eu, lembra? Este sou eu. É um pronome de primeira pessoa.
Esse, essa, isso é o pronome de segunda pessoa. E o aquele, aquela, aquilo é um pronome de terceira pessoa. Lembra que eu mostrei isso pra você, né? Este, ó, sou eu. Ó, pense lá. Este sou eu. Esse, você e o aquele, o ele. Vamos pensar assim na tela, vai. Talvez pra... Acompanhe na tela lá comigo. Talvez pra facilitar, ó. Eu, tu e ele. Ah, professor, legal. Aí eu tenho a ideia da pessoa. Na sequência eu trabalhei com espaço, que eu já mostrei pra você, ó. Este próximo do emissor, esse próximo do receptor e aquele distante dos dois. Ah, legal. Na relação do tempo, quando é que eu trabalho com o tempo? O este, esta, isso no tempo presente. O esse, essa, isso para passado ou futuro distante. E o aquele, aquela, aquilo para um passado distante. Basicamente o passado, né? Alguns casos você pode até trabalhar com a ideia do futuro, mas a gente não vê muito não. Então por isso que eu já deixei anotado aqui, ó, na ideia do tempo, que a gente vai trabalhar o aquele, aquela, aquilo num passado que for distante. Igual eu dei o exemplo da Bíblia, né? Naquele tempo dizia, e ali eu compreendo que é um passado que é distante. Legal. Agora, questão ali de enumeração. Que aí a enumeração, olha só que legal, hein? A enumeração é essa função distributiva que eu mostrei pra você. Eu vou usar o aquele para o que estiver mais próximo, no caso o último, o este para quem estiver mais próximo, que é o último, e o aquele para quem estiver mais distante, que no caso é o primeiro. Lá na ordem, lembra? Aqui, ó. Então esse daqui, ó, este aqui é o último, que é o mais próximo, e aqui é o primeiro, que é o mais distante. Legal, né? E aí você viu que eu coloquei aqui no esse, eu coloquei um X para você, porque a gente nós não vamos trabalhar com essa função aqui, que seria uma função intermediária. Nós não mexemos com ela, tá? Legal, isso daqui, ó, nós temos gramáticos que vão defender essa ideia. Eu trouxe hoje até um gramático aqui para mostrar para você, olha só. Eu trouxe um gramático muito interessante, gosto muito, que é a gramática do Evanildo Bechara. Evanildo Bechara, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Então eu gosto muito dessa gramática. Na verdade, eu tenho um problema muito sério, que é comprar gramáticas. Então eu tenho várias e várias gramáticas, mas aqui eu recomendo para o meu aluno que queira aprofundar um pouco o estudo, é a gramática do Evanildo Bechara. Tá? É uma gramática que eu recomendo, é uma gramática de que eu gosto bastante, então vale a pena talvez você adquiri-la. Existem várias outras também, é uma questão de gosto, tá? Eu tenho várias, mas a que eu mais gosto é do Bechara. É questão de gosto. Acompanhe na tela comigo ainda, vamos lá. E ali eu trouxe para você a remissão textual, que é essa questão do cognoscitivo, né? Que eu trabalho na ideia lá daquilo que é anafórico, daquilo que é catafórico, assim por diante. Então, olha só. O este, esta, isto, ó, para aquilo que vai ser dito, que é uma função o quê? Catafórica. Função catafórica. E o esse, essa, isso, aquilo que já se disse, que é uma função o quê? Função anafórica. Sabe o que eu gosto de pensar aqui, talvez para te ajudar um pouquinho? Você vai pensar assim, ó. Você vai pensar que o este, esta, isto, né? Que é o catafórico. Faz um desenho, ó. Este. Tá vendo? Olha a seta. Este. E o esse, essa, isso, ó. Olha a seta. Esse. Tá vendo? Esse. Essa, isso. Tá vendo? Olha a seta lá, né? Fazendo referência ao que já foi mencionado dentro do texto. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos e quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Vamos lá. Olha esse contexto aqui, ó. As mulheres tiveram muitas conquistas nos últimos anos. Isso aconteceu após diversas manifestações. Observe que a palavra isso tem uma função aqui dentro, que é uma função anafórica. Função anafórica. Está retomando o quê? Retomando uma ideia. Retoma que ideia, professor? O que aconteceu após diversas manifestações? As conquistas. Toda essa ideia de que as mulheres, olha, elas tiveram o quê? Elas tiveram muitas conquistas. Então, o fato de ter muitas conquistas, isso aconteceu após diversas manifestações. Isso é uma função anafórica. Tá vendo? Faz referência àquilo que já foi dito. Ah, professor. Quer ver? Vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer algo aqui diferente.
Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir aqui para o meu diretor que coloque aqui uma tela branca. Pronto, colocamos uma tela branca rapidinho. E eu comento assim com você. Eu digo que este é o sonho do meu aluno. Este é o sonho do meu aluno. Ser nomeado. Amém? Digam amém, por favor. Amém, professor. Qual que é o sonho do meu aluno? Professor, mas o que é o este? É algo que ainda vai ser dito lá no texto, tá vendo? E aí eu identifico aqui dentro uma função que nós entendemos como função catafórica. Catafórica. Aí você quer trabalhar com a função anafórica? É só você inverter. Como assim? Olha só. Eu só inverter a ideia. Eu vou dizer para você que o meu aluno deseja ser nomeado. Pronto, nomeado. O aluno deseja ser nomeado, ó. Vou colocar um ponto final aqui, ó. Este é o sonho, perdão. Agora eu vou colocar este não, né? Agora eu vou colocar esse, ó. Esse é o sonho. O sonho dele. Né? Ser nomeado. Qual é o sonho dele? Professor, ser nomeado. Tá vendo que agora, aqui eu vou identificar dentro desse contexto uma função, o quê? Uma função anafórica. Retomando a ideia dentro do contexto. Uma função anafórica. E sabe o que mais eu tenho para falar aqui? Vamos imaginar que você venha fazer uma prova do IADES, tá? Ah, professor, eu vou fazer a prova do IADES. Fazer concurso IADES. Eu quero que você, na prova do IADES, tá? Leve isso daqui ao pé da letra, tá? Entendendo que o esse é anafórico e entendendo, tá? Vou colocar aqui, ó. Entendendo que o este é catafórico. Então, leve isso ao pé da letra, isso é importante para nós. Vamos voltar aqui à nossa aula. Legal, já apaguei aquele slide, tá? Então, as mulheres tiveram muitas conquistas nos últimos anos. Isso aconteceu, isso o quê? O fato de terem muitas conquistas. Aí, olha só. Professor, estas ou essas? Ó, estas ou essas estão frequentemente relacionadas ao mercado de trabalho. Legal, né? Vamos imaginar que eu vou fazer uma prova do CESP, uma FCC, uma Fundação Getúlio Vargas ou outra banca. Né? Uma Sesgran Rio, né? Uma Fundep, Funtec, por aí vai. Aí o que você vai fazer? Olha só, as duas construções aqui estão perfeitas. Sério, professor? Sim, porque está retomando... O que estão relacionadas ao mercado de trabalho? O que estão relacionadas? Estas ou essas estão frequentemente relacionadas ao mercado de trabalho. As manifestações. Tá vendo? As manifestações estão o quê? Relacionadas ao mercado de trabalho. Professor, mas se eu quisesse fazer referência a mulheres, aí o que eu sugiro para você? Se você quer fazer retomada ali dentro do contexto, referindo-se às mulheres, eu sugiro que você use um pronome pessoal, elas. Eu acho que fica melhor, fica mais claro dentro do texto. Por quê? Porque mulheres dá uma ideia de pessoa, então vale a pena usar um pronome pessoal. Talvez deixará o nosso texto mais claro. Agora, essa função aqui anafórica, esta, você pode usar. Anafórica, esta, retomar. Agora, você nunca vai usar esse como uma ideia catafórica, aí não vai rolar não, tá? Continue na tela aí comigo. Então, veja lá que eu posso usar estas ou essas para fazer retomada aí a diversas manifestações. Ó, as duas construções estarão adequadas. Agora tem algo mais interessante que eu quero mostrar para você. Eu digo assim, olha, ela o ajudou nas tarefas. Eu faria o mesmo. E aqui é um caso sério, né? Bechara fala bastante sobre esse emprego, né? E o Bechara, ele repudia o emprego, não desse caso aqui, que eu vou te mostrar, mas um caso do mesmo com um pronome demonstrativo. Aí tem que tomar cuidado. O mesmo pode ser pronome demonstrativo? Pode.
mas ele não retoma palavras. A palavra mesmo não pode retomar palavras. Não retoma palavras. Olha só, olha na tela, por favor. Porque não só o mesmo. Aqui, ó. Eu estou dizendo para você, ó. Os termos o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmo, tal e próprio podem funcionar como um pronome demonstrativo. Podem funcionar. Podem funcionar como pronome demonstrativo. E não há problema. Posso ter como pronome demonstrativo. E aí, olha só o que aconteceu certo dia. Tem umas 2 semanas, mais ou menos, eu liguei aqui pro meu amigo, o Alessandro. O Alessandro trabalha aqui conosco, né, diretor aqui do Gran Cursos Online. E eu liguei pro Alessandro, só que na hora ele tem uma voz muito grossa, né? E aí na hora eu não reconheci. E aí eu perguntei assim, não, é o Alessandro? Gostaria de falar com o Alessandro. Aí sabe o que ele me respondeu? É o próprio. Oh, meu Deus do céu. Aí nessa hora eu falei assim, o próprio, manda chamar o Alessandro que eu tô com pressa. Já escutou isso daí por aí, né? Ah, é o próprio. Para com isso. É errado. Por quê? Porque a palavra próprio, a palavra mesmo, não pode retomar a palavra. Você já deve ter visto. Muito comum na segurança pública. Olha, o assaltante fugiu e o mesmo foi capturado logo na sequência. Não pode. Olha na tela, por favor. Vamos lá. Acompanhe comigo. Ela o ajudou nas tarefas. Eu faria o mesmo. Aqui, beleza. Eu faria o quê? Eu posso usar. Porque eu faria o quê? Ajudaria nas tarefas. Aqui, ó, este emprego é correto. Ela o ajudou nas tarefas. Eu faria o mesmo. O que seria? Ajudar nas tarefas. Porque aqui eu estou retomando o quê? Retoma ideia. Retoma ideia. Agora a palavra mesmo, a palavra própria não podem retomar. Esses pronomes não podem retomar palavras. Quer ver? Olha só. As leis são importantes para o povo. As mesmas garantem a ordem social. De jeito nenhum. Tá vendo? Porque agora tá retomando a palavra lei. Ah, professor. Então eu faria o quê? Eu tiraria o as leis aqui logo de uma vez e colocaria só elas. Pronto. Poderia usar o elas. Poderia usar essas garantem, essas leis garantem a ordem. Eu prefiro elas. Ó, elas garantem a ordem social. Está vendo? Então vamos anotar o seguinte. O pronome mesmo e próprio, pronome mesmo e próprio, não podem retomar palavras, tá? Então esses pronomes não podem retomar palavras. Isso é muito importante para mim, tá? Então esses pronomes não retomam palavras. Deixe isso anotado em seu caderno para não errarmos nenhuma questão disso daí. Quer ver? O exemplo mais clássico da vida, quer ver? Ao entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar desejado. De jeito nenhum. Tá vendo? Ó? Ao entrar no elevador, verifique se o mesmo... Não. Você dirá como? Ao entrar no elevador, verifique se este encontra-se no andar desejado. Verifica-se este e não se o mesmo. Porque a palavra mesmo, o pronome mesmo, não pode retomar palavras. Pode retomar o quê? Ideias. Na tela. Continue comigo. Então, olha só. Também aproveito para mostrar para você que esse o pode aparecer como pronome demonstrativo. Eu já mostrei isso para você lá atrás, mas eu quero relembrar aqui. Olha só. Não gostou do que eu falei. Não gostou do que eu falei. Ou seja, não gostou daquilo que eu falei. Não gostou daquilo que eu falei. Está vendo? Então, eu até comentei com você, encontrasse um o e um que, e ó, separar aí. Né? Porque esse aquilo, tá? Porque aqui é de mais aquilo. Não gostou daquilo que eu falei. E aí, esse aquilo é o pronome demonstrativo. O aquilo, pronome demonstrativo. Ah, professor. Certo, professor. Agora, entendi ali. Mas quando é que eu vou usar realmente esse mesmo, esse próprio? Até o tal, né? Turma, você vai usar geralmente para reforço, né? Ela mesma fez a tarefa. Ele próprio participou da reunião. E é possível, são construções adequadas. Está vendo?
Olha que legal. Eu vou concluir este bloco aqui e no nosso próximo bloco eu continuo falando sobre pronome demonstrativo, mas faremos uma bateria de exercícios. Agora chega o momento de praticar. Então não sai daí e venha comigo no nosso próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.